E se eu pudesse te contar tudo, não só a história das religiões, mas toda a história da espiritualidade, desde o surgimento da primeira coisa espiritual que existiu no planeta até os dias de hoje, passando desde o surgimento da primeira religião, da espiritualidade oculta do Antigo Egito, do nascimento da Índia, do maior plágio que a história já viu. E tudo que vem em seguida vai te mostrar que se a história em si já é tão fascinante, a história da espiritualidade consegue ser 10 vezes mais. Você sabia, por exemplo, que recentemente foram descobertas escrituras que muda tudo o que sabemos sobre a vida de Jesus? Ou que durante toda a história da espiritualidade existiu uma técnica oculta para se iluminar, que de tão influente e poderosa, ela foi a responsável pela iluminação de grandes mestres que você conhece hoje em dia? Ou até mesmo que havia um homem tão inacreditável na época do Egito, que o seu conhecimento influenciou o judaísmo, cristianismo, budismo e islamismo, e até mesmo a criação do tarô e o termo ocultismo surgiram por conta dele. E isso é só a ponta do iceberg. A história espiritual é cheia de mistérios, fatos inusitados, seitas ocultas, momentos épicos e sombrios e outros extremamente controversos. Tão controversos quanto essa pergunta. Se alguém te perguntasse quando começa a história da espiritualidade na Terra, o que você responderia? Bom, essa é aquela típica pergunta que você solta no almoço de domingo e espera o circo pegar fogo. Pois quando juntamos a palavra história com espiritualidade, elas duas juntas soltam mais faíscas que metalúrgica em horário de expediente. A história, mesmo que seja uma tremenda de uma fabulação ambulante, ela pelo menos tenta retratar ao máximo o passado através de evidências e fatos. Já a espiritualidade está totalmente ligada com a crença, fé e experiência pessoal de cada pessoa. Por isso que para eu te contar sobre toda a história da espiritualidade, eu tenho que te contar uma versão que não faça a menor diferença de qual religião e crença você pertence. Afinal, eu espero que você curta e compartilhe esse vídeo com sua família e amigos, independentemente se eles forem católicos, evangélicos, espíritas, ateus ou adoradores do Deus da tribo da Polinésia. Afinal, na próxima hora, tudo que você verá é toda a sua história da forma mais universalista possível, juntando todas as peças do quebra-cabeça em uma coisa só. Porque, convenhamos, existe tanta, mas tanta coisa na espiritualidade, que às vezes você fica meio perdido diante disso tudo. De onde surgiu tal coisa? E qual a relação disso pra isso? E quando finalmente você aprende algo, é sempre uma ponta solta ali, outra lá, mas nunca tudo em um só lugar, gerando aquela sensação de que agora tudo faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram! Portanto, seja muito bem-vindo a toda a história da espiritualidade em apenas uma hora. O início da história da espiritualidade na Terra não poderia ter um começo mais clichê do que esse, a pré-história. Mas o que é nada clichê é o que esses antigos hominídeos faziam, que mesmo há 100 mil anos atrás deixariam qualquer ateu com vergonha da sua pouca fé. Através de experimentos de datação por decaimento do carbono, os historiadores desvendaram as primeiras evidências concretas de práticas espirituais na Terra, os famosos rituais de sepultamento. Sim, essas foram as primeiras evidências concretas de qualquer coisa espiritual que aconteceu no planeta. Bom, pelo menos a versão comprovada. Existem teorias que o começo da espiritualidade na Terra vem, na verdade, lá da época de Atlântida, há mais de 4 milhões de anos atrás. Esse assunto já foi abordado até mesmo por Platão na Teosofia, e o que pouquíssimas pessoas sabem é que até mesmo Albert Einstein era simpatizante dessa teoria. Foi ele que escreveu, por exemplo, o prefácio de um livro que defendia a existência de Atlântida. Ele disse, abre aspas, esta ideia é original, de grande simplicidade e, se ela se comprovar, será de grande importância para tudo que diz respeito à história da superfície da Terra. Você pode não acreditar em nada disso, mas ao longo do vídeo, você verá coincidências tão inacreditáveis entre os Atlantes e o surgimento de outras civilizações, que até o maior dos céticos vai dormir bem pensativo essa noite. Mas agora, voltando à nossa história tradicional, tu já deve ter ouvido a frase: quando morrermos, tudo acabará.
Essa ideia definitivamente não se aplicava aos neandertais. Não que não pudesse haver neandertais ateus, mas o que é interessante de notar é que desde aquela época eles já tinham um forte sentimento que a morte do corpo físico não era o fim da jornada da alma. Claro que Deus existe. Por isso faziam um verdadeiro ritual de preparação dessa passagem. Os corpos eram frequentemente colocados em posições específicas e enterrados junto com objetos pessoais. Uma prática que voltaria com força, você bem deve saber disso, lá na época do Egito, 97 mil anos depois. Mas no Egito, definitivamente as coisas eram bem mais misteriosas do que isso. Mas daqui a pouquinho já chegamos lá. Portanto, essa primeira fase da história da espiritualidade começa há 100 mil anos atrás, justamente com esses rituais de sepultamento, e vai até o surgimento da escrita lá com os sumérios há 5 mil anos atrás. E embora essa fase durou indolentes 95 mil anos, pouco sabemos sobre ela, até porque, basicamente, as únicas duas maneiras de sabermos o que rolou naquela época é através de estudos arqueológicos e das famosas artes rupestres. Porém, essa falta de dados não impede de sabermos coisas que fariam qualquer religioso se contorcer de espanto. Avançando 60 mil anos, por exemplo, chegando já na época do Paleolítico Superior, há 40 mil anos atrás, os até então novos reis do pedaço, os Homo sapiens, já estavam tão entediados de caçar mamute, montar abrigo e batucar tambor. Eu não estou suportando mais. Que eles começaram, digamos assim, a procurar experiências mais contundentes, mais transcendentais. Um belo dia, um dos nossos ancestrais, provavelmente o mais aventureiro deles, ou o mais desesperado para fugir da dieta paleolítica, Eu tenho que achar outra coisa. tropeça em um cogumelo colorido e pensa: Eu quero, eu posso. e foi a partir daí que a história da espiritualidade nunca mais seria a mesma. Os cogumelos não só adicionaram um pouco de diversão àquela rotina permeada pela noradrenalina, como também tiveram um papel fundamental na evolução da espiritualidade humana, sendo essa possivelmente a primeira experiência em grande escala, que fez com que esses antigos hominídeos não só pensassem se existia algo além, mas terem a certeza através de uma experiência direta com o divino. Imagina só, você vive em um mundo onde tudo é sobrevivência, caça e de repente esses pequenos fungos te oferecem uma viagem para fora dessa realidade material. A psilocibina, que é a substância presente na maior parte desses cogumelos mágicos, ajudou nossos ancestrais a formarem conceitos complexos, como a vida após a morte, espíritos e sobre o plano espiritual. As portas da percepção agora estavam abertas, e uma vez que você expande a sua mente para experienciar uma nova realidade, ela nunca mais volta ao tamanho original. É tanto que 10 mil anos depois, ou cerca de 30 mil anos atrás, o Paleolítico pulsava espiritualidade. Os Homo sapiens viviam em uma espécie de mundo mágico. Para eles, tudo era habitado por espíritos. E isso resultou nas primeiras práticas religiosas do mundo, o xamanismo. Mesmo que naquela época não houvesse qualquer nome para isso. O xamã, ou curandeiro, era um membro da tribo que possuía uma espécie de superpoder. Um desses superpoderes nada mais era do que acessar o mundo espiritual. Eles faziam isso para prever o futuro, desenvolver cura de doenças ou simplesmente encontrar comida, pois multiplicá-la, isso só viria a acontecer depois. Existem traços xamânicos em praticamente todo o globo, como na Sibéria, Nova Zelândia, África Central, na Escandinávia e até mesmo na nossa região amazônica. Mas o mais impressionante disso tudo era o ritual de iniciação dos caras. Para você ter ideia, origens bíblicas e até mesmo a base da yoga surgiram desse ritual. É algo tão impressionante que eu fico me perguntando como que quase ninguém conhece sobre. Esse ritual era dividido em 3 estágios: a morte mágica, o voo mágico e o fogo mágico. A primeira delas era um ritual que o escolhido passava por uma espécie de morte simbólica e depois um processo de ressurreição. Para isso, eles passavam por um extenso e doloroso jejum, e em algumas tribos eles eram até mesmo açoitados e torturados. Mas os aspirantes a xamãs não eram tão masoquistas assim. Isso tinha um objetivo simples, que era facilitar o acesso ao mundo espiritual. Já na segunda etapa da iniciação, chamada de voo mágico, o iniciado usava agora da famosa árvore dos 3 mundos para se conectar com o mundo espiritual. Essa árvore
carregava um gigantesco simbolismo, onde unia o mundo dos mortos, o nosso mundo e o mundo dos espíritos. A última passagem desse ritual, chamada de fogo mágico, tinha o objetivo de controlar o calor corporal, controlando assim a temida energia sexual. E aqui era onde o bicho pegava. Mas os poucos, que através de meditação e respiração conseguiam, tinham uma verdadeira explosão espiritual de pura energia criativa. Mas tudo isso não tá te lembrando algo? Controle de energia, elevação espiritual? Sim, exatamente. A energia Kundalini e os chakras, que tanto ouvimos do hinduísmo e em tradições yogis, possuem a sua base há 30 mil anos atrás, em um ritual xamânico. É ou não é impressionante? E ainda mais impressionante do que isso, é que até mesmo a Bíblia possui uma passagem sobre essa capacidade de controle corporal. Quando, por exemplo, Nabucodonosor coloca 3 indivíduos no fogo e eles sobrevivem ao calor através do controle corporal. Mas se o nosso holofote está agora no mundo xamânico, espalhado por praticamente todos os cantos do globo, uma região agora ganha uma atenção especial: a Mesopotâmia. Foi nessa região que surgiram as primeiras cidades, há cerca de 5 mil anos atrás. E nessas primeiras civilizações da Mesopotâmia, a religião suméria foi a primeira a ganhar o seu espaço. E essa que foi a primeira religião da primeira civilização do mundo era tão inusitada que, se fosse um roteiro de um filme, poderia facilmente ganhar um Oscar de melhor roteiro original. Diferentemente de religiões que viriam surgir mais à frente, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a Suméria viam seus deuses, no plural, como gente como a gente. Se cada civilização costumava criar a concepção de seus deuses à própria imagem e semelhança, os sumérios levaram isso ao pé da letra. Segundo seus mitos, embora os deuses possuíssem habilidades sobrenaturais, eles não eram divindades supremas e onipotentes que ficavam o dia todo julgando a humanidade sentados em seus rebuscados tronos. Como um bom político em época de eleição, esses deuses iam mesmo a contragosto diretamente até o povão. Comiam, bebiam e, para parecer ainda mais com um político, justiça era um termo que eles não conheciam muito bem. Para eles não existia um sistema justo de retribuição kármica, como em religiões posteriores, como no hinduísmo, por exemplo. Um deus mesopotâmico poderia conceder um desejo ou tirar a vida de alguém totalmente ao seu critério, independentemente se a pessoa tinha merecimento ou não. Além do mais, assim como a sua prima esotérica, que acha que qualquer dor de cabeça é culpa de espírito obsessor, os mesopotâmicos também acreditavam que demônios e outros seres espirituais podiam causar doenças ou desastres se não fossem devidamente apaziguados. Então, além de rezar e fazer oferendas aos deuses, eles também realizavam exorcismos e usavam amuletos para se proteger. Foi nessa região que surgiu um dos maiores segredos espirituais de todos os tempos, os Anunnakis. Essa história foi descoberta lá em 1848, quando historiadores lá na Mesopotâmia encontraram 14 tábuas de argila que tinham informações sobre uma raça alienígena que teriam vindo para a Terra para explorar o ouro. Essas tábuas supostamente descreviam esses seres como os Anunnakis, que significa aqueles que desceram do céu. Os Anunnakis teriam criado a raça humana através de manipulação genética. Conta a lenda que eles modificaram geneticamente seres primitivos da Terra, com o intuito de criar uma força de trabalho que os auxiliasse na mineração de ouro. Recurso esse que eles precisavam tanto para salvar a atmosfera do seu planeta. E toda essa história só veio à tona depois que um tal de Zecharia Sitchin, um dos principais tradutores dessas tábuas, publicou um livro chamado 12º Planeta. O problema é que Sitchin, por ser uma autoridade nessas traduções, começou a traduzir essas tábuas segundo seu próprio viés de confirmação. E só depois que, quando essa história ganhou um gigantesco burburinho, é que a comunidade científica foi investigar e viram que Sitchin não traduziu essas tábuas de uma maneira muito confiável. Embora a história dos Anunnakis realmente existiu, os historiadores relacionam muito mais com os mitos sumérios do que qualquer outra coisa. Mas a questão é que encontramos relatos sobre os Anunnakis não só nas tábuas de argila traduzidas por Sitchin, mas também nas tábuas de Astrahasis, as tábuas de Esmeralda, os pergaminhos do Mar Morto, o livro de Enoque, o Código de Hammurabi e várias outras fontes, que dizem que os Anunnakis não pertencem apenas à parte mitológica, mas que eles realmente existiram.
E o que também existiu é a surpreendente coincidência entre os mitos sumérios e o que viria a ser milênios depois, a Gênesis da Bíblia. O mito sumério da criação conta como que os deuses moldaram os primeiros humanos a partir do barro, criando a vida através do seu próprio sopro divino, exatamente como na Bíblia, com a narrativa de Adão e Eva. Já o outro é o relato do dilúvio. Ele descreve como os deuses, descontentes com a humanidade, decidiram simplesmente acabar com ela, enviando uma grande inundação, mas escolheram salvar um homem justo, instruindo-o a construir uma embarcação para preservar a vida. A semelhança com a história bíblica de Noé só mostra como que toda a história da espiritualidade está incrivelmente conectada. E tão conectada com essa história das primeiras civilizações na Mesopotâmia é a conexão direta com a próxima, pois apenas 400 anos depois da primeira civilização suméria surgir na Mesopotâmia, surge nas margens do rio Nilo, talvez a civilização mais espiritual que já surgiu na Terra. Entramos agora na misteriosa história espiritual do Egito. Quando você pensa em Egito, o que vem na sua cabeça? Simplesmente não dá para tirar as pirâmides da mente, né? Mas e quando estamos falando da espiritualidade do Egito? O que é mais importante? Que os faraós eram mumificados esperando a vida após a morte? Não, isso não. Quando estamos falando da coisa mais importante da espiritualidade do Egito, estamos falando do hermetismo. Pera, você não faz ideia do que é isso? O hermetismo é simplesmente uma tradição esotérica que influenciou basicamente tudo que veio depois dela. A alquimia, a astrologia, ciências ocultas, as religiões, tudo se desenvolveu com ela. O hermetismo conta que esteve entre nós o grande mestre chamado Hermes Trismegisto, ou o mensageiro dos deuses. E de todos os mestres ocultistas que o Egito já formou, ele é considerado o mestre dos mestres. O homem era tão extraordinário que os egípcios acreditavam veementemente que ele era um deus e passaram a chamá-lo de Deus Tote. Ele era conhecido como o pai da magia, dos conhecimentos ocultos, da alquimia, da comunicação e representava a lógica organizada do universo. Ele possuía conhecimentos secretos que foram compilados em 78 lâminas, as quais posteriormente ficaram conhecidas simplesmente como tarô. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada civilização foram formulados por Hermes. Até mesmo os mais antigos preceitos da Índia, da Caldeia, da Média, Pérsia, China, Japão, Roma e Grécia tiveram influência de Hermes. E até mesmo as religiões mais novas, como o budismo, cristianismo e islamismo, têm as suas bases no hermetismo. E até mesmo o termo ocultismo surgiu de lá. Inclusive, algumas tradições judaicas dizem claramente que até Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Porra, tudo isso? Nesse momento, você deve estar se perguntando como que uma figura tão, mas tão importante e ninguém fala dele? Quem conhece a história de Hermes Trismegisto? Nossa! A principal razão para isso é que os conhecimentos herméticos não eram a casa da mãe Joana. Eles não eram liberados para qualquer curioso que chegasse lá para saber qual é que é. Eles eram passados apenas para os iniciados dentro da ordem secreta do Antigo Egito e posteriormente nas escolas de mistérios que foram se espalhando ao redor do globo, com os cultos raízes e as escolas gregas. Mas o que há de tão profundo e poderoso assim no hermetismo, que influenciou basicamente toda a espiritualidade do mundo? Bom, um dos principais pilares do hermetismo são as famosas 7 leis ocultas que controlam tudo, ou as 7 leis herméticas. Essas leis ficaram conhecidas no mundo todo depois do livro O Kybalion, que por sinal essa palavra tem a mesma raiz da palavra Cabala, que quer dizer algo como uma tradição que foi manifestada por uma consciência superior. Esse pequeno, mas poderoso livro foi escrito por 3 indivíduos auto-intitulados como os 3 iniciados, e segundo eles contém a essência dos ensinamentos de Hermes, da qual era ensinado nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Grécia. Os princípios, na verdade, são 7. Aqueles que conhecem perfeitamente possuem a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. E você sabe que princípios são esses? Bom, os 7 princípios são: o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito e, por fim, o princípio de gênero.
Durante vários séculos, os ensinamentos de Hermes passaram de pessoas a pessoas através de ordens secretas. E você pode ver mensagens subliminares deles, seja na cabala, alquimia e principalmente nas artes. Repare, por exemplo, nessas mãos, mostrando que o que está em cima é como o que está embaixo, fazendo uma alusão do princípio da lei hermética da correspondência. E isso ainda está em esculturas, imagens religiosas e até mesmo na arquitetura. Mas se no Egito estava acontecendo todo esse nascimento de uma revolução espiritual no mundo, na mesma época, a pouco mais de 3.000 quilômetros de distância, começa a história da espiritualidade na Índia. Mesmo que já existiam povos na região do que hoje é a Índia há mais de 10.000 anos atrás, foi por volta de 3.300 a.C., ali na mesma época do surgimento das primeiras cidades que falei anteriormente, que surgiram as primeiras civilizações do Vale do Indo, com destaque para duas cidades em específico, Harappa e Mohenjo-Daro. Essas cidades eram tão organizadas quanto misteriosas, que para você ter ideia, durante as escavações arqueológicas que foram feitas no local, quase não se encontrou artefatos de batalhas ou guerras, evidenciando o quão pacíficas foram aquelas civilizações. Porém, devido que até hoje nunca conseguimos decifrar sua escrita, pouco sabemos sobre elas. Mas pelo pouco que sabemos, o mais intrigante é que em 1926 foram encontradas o resto de uma estrutura que servia como uma espécie de piscina pública. Elas muito provavelmente serviam com uma finalidade cerimonial, sendo esse um dos primeiros registros do uso da água para purificação. Além disso, foi nessa região que encontraram os primeiros registros de práticas de yoga, mas não essa ginástica camuflada de yoga de hoje em dia, mas na essência do que realmente significa a palavra yoga, que tem como objetivo te colocar em uma experiência direta com o divino. Não se sabe ao certo que tipo de yoga era essa, mas especula-se que talvez já naquela época já era praticado o que conhecemos a partir do século XIX como o nome de Kriya Yoga. De todas as yogas, a Kriya é como se fosse uma técnica prima em relação às outras. A Kriya Yoga é tão, mas tão importante, que o próprio Yogananda disse uma vez: 1000 Kriyas praticadas em 8 horas e meia dão ao yogi em um dia o equivalente a 1000 anos de evolução natural, sendo essa a mesma Kriya que Krishna ensinou, que Cristo praticou e que você hoje em dia pode através dela se iluminar. Mas seguindo a linha temporal, já chegamos nela. Bom, essa não é bem a história da Índia que você esperava, né? Mas é porque essa é a Índia ainda dando seus primeiros passos. A gigante e poderosa Índia ainda está por vir. Mas até lá, a coisa mais importante que surge na história da espiritualidade acontece 1000 anos depois dessas primeiras civilizações do Vale do Indo. A abertura do Mar Vermelho, os 10 mandamentos e um dos maiores plágios que a espiritualidade já viu. Está escrito, está escrito. Quem criou os 10 mandamentos foi o Egito. A abertura do Mar Vermelho, uma fuga épica digna de um filme e uma conversa com Deus em cima de um monte, onde foi revelado a Moisés os 10 mandamentos. Esses mandamentos, que não só seriam a base do judaísmo, mas também influenciaram religiões como o cristianismo e até mesmo o islamismo. Mas de todo esse feito épico, digamos que Moisés carrega um grande segredo, pois os 10 mandamentos já estavam há muito tempo já escritos, pois a sua real origem é na verdade do Egito. Era tudo mentira! Era. Não, pera. Era tudo mentira. Agora, para te situar em tudo que você tem que saber desde o surgimento do judaísmo até chegar nesse grande plágio, aqui vai o resumo da história do judaísmo em menos de 2 minutos. O judaísmo tem a sua origem há 2000 anos antes de Cristo na região da Mesopotâmia, quando a destruição de Uri na Caldeia forçou a população a emigrar para outros lugares. E entre esses imigrantes que estavam indo para o que hoje é a Síria, estava nada mais, nada menos que a família de Abraão, sendo ele considerado o fundador do judaísmo. Abraão então recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e viver em Canaã, que hoje é a atual Palestina. Ele então abandonou sua casa e seus pais e foi para a famosa Terra Prometida.
desse sinal de Deus, nasce a sua crença em um Deus único, sendo essa muito possivelmente a primeira religião monoteísta do mundo. Depois que Abraão faleceu, a história continua com seu filho Isaac e seu neto Jacó, que após uma luta com um anjo ficou conhecido como Israel. Jacó teve 12 filhos, e cada um deles começou sua própria família, formando os grupos conhecidos como as tribos de Israel. Um desses filhos, que era bisneto de Abraão, se chamava de José, e por ser o favorito de Jacó, acabou gerando um gigantesco ciúmes dos outros irmãos, que venderam ele como um escravo para o Egito. E foi no Egito que algumas gerações depois nascia uma figura lendária na história da espiritualidade, chamada de Moisés. Ele que é o homem por trás da abertura do Mar Vermelho e os 10 mandamentos. Todos esses eventos importantes aconteceram durante uma grande viagem chamada de Êxodo, quando Moisés liderou o seu povo para fora do Egito em direção a um lugar que eles chamavam de Terra Prometida. A Bíblia conta que esse êxodo durou 40 anos, mas esse número, na verdade, pode ter muito mais a ver com o simbolismo que ele carrega, sendo que na Cabala o número 40 representa a maturidade. A mesma coisa também com os 40 dias de Jesus no deserto. Durante esses anos no deserto, Moisés, depois que recebeu os 10 mandamentos, foi escrevendo o que seria a Torá, que é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui é onde voltamos para aquele possível plágio de Moisés. Pois existem fortes evidências que os mandamentos são, na verdade, adaptações de leis egípcias para a prática judaica. Os 10 mandamentos são muito parecidos, para não dizer que são idênticos, com os 42 votos que o egípcio morto deveria fazer no tribunal de Osíris. Esses votos são recitações que o falecido fazia na presença dos deuses, alegando a sua inocência de diversos pecados. E o que Moisés fez foi basicamente pegar esses votos do Egito que estavam em primeira pessoa e colocar na segunda pessoa do singular. Enquanto os votos egípcios falavam "eu não cobicei", os mandamentos falam "não cobiçarás". Enquanto os votos egípcios falavam "eu não roubei", os mandamentos falam "não furtarás". Enquanto os votos egípcios falavam "eu não matei", os mandamentos falam "não matarás". E todo esse plágio faz todo sentido, já que Moisés viveu muito tempo no Egito. Isso não tira o fato que Moisés pode ter tido sim a sua experiência com Deus lá no monte, mas que no mínimo ao receber essas mensagens, Moisés passou por uma forte interferência anímica da sua própria mente. Esse fato também não anula a coragem e a importância de Moisés perante a história. Infelizmente, ele nem chegou a entrar em sua tão sonhada Terra Prometida. Moisés morreu por volta do ano de 1400 a.C. lá no Monte Nebo. E foi por volta dessa época também que começa o período Védico da Índia. E se deixamos ela como um bebezinho em formação, lá com as primeiras civilizações do Vale do Indo, voltamos agora com a Índia, já como uma das potências espirituais mais inacreditáveis do mundo. Foi nessa época que surgiu uma das religiões mais fantásticas de todos os tempos, simplesmente o hinduísmo. Ela que teve a sua criação baseado nos Vedas. Os Vedas são os textos mais antigos da Índia. Eles consistem em uma coleção de hinos, rituais, filosofias e ensinamentos religiosos que formam a base da cultura védica e das tradições hindus. E foi a partir daí que surgiram conceitos que tanto conhecemos hoje em dia, como o Dharma e o Karma. Karma, por exemplo, diferentemente do que muitos pensam, significa ação, e cada ação gera uma consequência, sendo boa ou ruim. Esse karma tem tudo a ver com o ciclo de reencarnações, na qual as almas passam por várias vidas acumulando karma ou dharma ao longo desse caminho. E é nesse ciclo de reencarnações que o hinduísmo surge com outro conceito tão importante, a roda de Sansara, que refere-se ao ciclo interminável de nascimentos e mortes através de múltiplas vidas. Pois, diferentemente do que acredita outras doutrinas, o hinduísmo não vê o ciclo de reencarnações como se fosse um plano de carreira, onde você vai evoluindo progressivamente, vida após vida, até chegar em um momento em que você se promove e não precisa mais reencarnar. No hinduísmo, esse processo é bem menos poético, se tratando quase como um problema a ser resolvido, onde o objetivo é você se libertar dessa roda de Sansara, realizando a união com Deus, ou como eles chamam de Brahma.
Falando em deuses, o hinduísmo possui inúmeras divindades. Alguns falam em mais de 300 mil, outros em até mais de 300 milhões. Mas a real é que 3 delas são as principais: Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o criador de tudo. Vishnu é quem cuida e preserva essa criação. E Shiva é quem destrói para reiniciar o ciclo de criação, preservação e destruição que todas as coisas têm. Eles 3 juntos são conhecidos como Trimurti. Mas enquanto a Índia consolidava sua adoração da Trimurti, nas Américas, mais especificamente na região que hoje é o México, uma civilização igualmente intrigante surgia: os Olmecas. Os Olmecas são frequentemente chamados de a cultura mãe da Mesoamérica, surgindo aproximadamente em 1200 anos antes de Cristo, 300 anos depois do início do período védico da Índia que vimos anteriormente. E de tudo que podemos falar deles, o mais importante é que eles foram a base das civilizações que viriam surgir depois, como os maias e os astecas. Eles foram os primeiros inventores de um calendário de contagem longa, os primeiros a construir uma pirâmide nas Américas, além de dominar conhecimentos astronômicos e o uso da bússola. Os Olmecas também são conhecidos por suas cabeças colossais de pedras, que retratam seus líderes religiosos e os seus sagrados governantes. E foi durante essa mesma época dos Olmecas que surgia lá na Pérsia um dos movimentos espirituais mais épicos de todos os tempos. A crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um Messias surgiram lá, mas quase ninguém conhece sobre. E aposto que você também não. Quer ver? Vamos lá. Quando você pensa em Zoroastrismo, o que vem na sua cabeça? Bom, quase nada, né? Mas a coisa muda completamente quando mudamos o sentido para os nossos ouvidos. Você com certeza já deve ter ouvido alguma música de uma das melhores bandas de todos os tempos. Embora a banda não tenha sido diretamente influenciada pela religião, Freddie Mercury era de uma família de devotos ferrenhos do zoroastrismo, conhecidos como Parsis. Os Parsis são uma pequena comunidade que fugiu lá da Pérsia para a Índia após a conquista muçulmana, estabelecendo-se lá ao longo dos séculos. E assim como Freddie Mercury mudou e influenciou o mundo da música, o zoroastrismo fez o mesmo com a história da espiritualidade. A crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e na vinda de um Messias. Tudo isso foi documentado pela primeira vez no zoroastrismo e que depois veio a influenciar religiões que já existiam, como o judaísmo, e outras que ainda viriam a surgir, como o cristianismo e o islamismo. Por exemplo, eles desenvolveram um conceito chamado de Saoshat, segundo o qual um descendente de Zoroastro, nascido de uma virgem, viria para salvar o mundo, sendo esse exatamente um dos conceitos no cristianismo. E falando em cristianismo, quando você ouve esse nome, logo deve vir a imagem de Jesus, né? Então quando você pensa em zoroastrismo, você deve pensar em Zaratustra, ou Zoroastro. E tudo começou quando Zara estava livre, leve e solto tomando banho em um rio, quando de repente um ser divino aparece e o convida para ter um encontro com mais outros 5 seres de luz. Foi a partir desses encontros que todo conhecimento para o nascimento do zoroastrismo foi passado. O principal pilar do zoroastrismo é justamente essa dualidade entre o bem e o mal, e que suas escolhas afetam o mundo espiritual e o destino de suas almas após a morte. Alguns séculos depois do surgimento do zoroastrismo, começa o legado de uma das figuras espirituais mais importantes de todos os tempos. Nasce lá na Índia Siddhartha Gautama, o iluminado Buda. Você já assistiu o filme Jimmy a Bolha? Se nunca assistiu, ele conta sobre a história de um garoto que vivia dentro de uma bolha e nunca podia ter contato com o mundo externo. Parece uma coisa bem utópica, né? Mas se eu te dissesse que aconteceu algo parecido, com simplesmente um dos maiores avatares espirituais que passou pela Terra. E eu só não digo que ele é o maior, porque sua filosofia não liga para essas besteiras. Se livrar das ilusões do mundo já não é tarefa fácil, a realidade que o pequeno Siddhartha foi criado era como se libertar dela jogando no modo hard.
Ele cresceu rodeado por um extremo luxo e um isolamento total de tudo que acontecia fora do palácio. Os pais do pequeno Buda fizeram da sua infância algo tão, mas tão alienante, que ele não sabia nem mesmo que existia a fome, a morte ou doenças. E quando pela primeira vez ele saiu da sua bolha e deu de cara com essas coisas, foi um choque tão grande para ele que Siddhartha resolveu engolir a pílula vermelha e largar tudo em busca da verdade. Ao abandonar sua esposa, seus pais e seus filhos e fugir do palácio, Siddhartha encontra então um grupo de yogis que buscava a iluminação. Porém, isso foi a maior furada. Essa espécie de seita que ele entrou era o extremo do espiritualismo e negava totalmente qualquer tipo de prazer ou a parte material da vida. Eles achavam que o indivíduo deveria viver em sofrimento, sem poder ter nenhum prazer no corpo físico, pois assim esses gênios achavam que a pessoa poderia ter toda a sua vida focada no espiritual. E foi assim que Siddhartha ficou os próximos 6 anos da sua vida, sem comer praticamente nada, e quando comia era somente estrumes de animais. Assim, já quase sem aguentar aquela vida e praticamente sem forças, Siddhartha observa então um barco passando. E dentro desse barco havia um homem afinando um instrumento indiano de corda. Ele percebeu então que quando a corda estava muito frouxa, não produzia nenhum som. Porém, quando o homem apertou demais a corda, ela simplesmente estourou. E mal sabia aquele homem que aquela estourada de corda mudaria todo o mundo. Siddhartha percebeu então que para aquele instrumento produzir um som belo e harmonioso, a corda não pode estar nem tão frouxa nem esticada demais. Ela precisa estar num perfeito equilíbrio. A partir daquele momento que Siddhartha percebeu que precisaria viver na sua principal filosofia, o famoso caminho do meio, pois aquele extremo de renegar totalmente o material em prol de uma vida espiritual também não estava certo. Siddhartha então senta embaixo de uma árvore e diz que só sairia dali quando se iluminasse. Porém, os demônios não deixariam que um foco tão grande de luz assim se espalhasse pelo mundo. Mara, o demônio do desejo e da ilusão, surgiu para desviar Siddhartha do seu despertar espiritual. Ele fez surgir então cenas de mulheres e de violência na tela mental de Buda. Esse demônio, chamado de Mara, representa na verdade a nossa mente ou o nosso próprio ego, já que no budismo não é tratado de assuntos como entidades espirituais, demônios ou céu e inferno. As tentações de Mara simbolizam os demônios internos que todos nós possuímos, como dúvidas, medos, desejos e inseguranças. E foi esse demônio que Siddhartha conseguiu vencer. Depois de meditar por 40 dias e 40 noites sem sair do lugar, Siddhartha Gautama se tornou o Buda, que significa aquele que se iluminou. Desde a sua iluminação aos 35 anos de idade, Buda pregou por 40 anos, até a sua saída do corpo consciente aos 85 anos de idade. E por uma tremenda coincidência, ou planos encarnatórios parecidos, nessa mesma época teve uma outra história quase exatamente como essa. Um príncipe chamado Mahavira viveu uma experiência parecida com a do Buda e criou o Jainismo. As semelhanças entre o budismo e o jainismo incluem a ênfase na não violência, o karma e o ciclo de reencarnações, onde ambas as tradições buscam a liberação desse ciclo. No entanto, há diferenças significativas. Enquanto o budismo segue o caminho do meio, rejeitando qualquer extremo, o jainismo adota uma prática ascética muito mais rigorosa. Além disso, o jainismo possui uma visão mais absoluta da não violência, proibindo qualquer forma dela. Eles levam isso tão a sério que alguns devotos do jainismo, quando vão construir uma casa, por exemplo, eles se asseguram em conferir toda a terra que está por baixo, para assim não desencarnar nenhuma minhoca sequer, e continuar sua construção sem nenhum karma gerado. Bom, mas agora já estamos há 4 séculos perto do nascimento de um homem que dividiu até uma era. Então, afinal, desde a morte de Buda até o nascimento de Jesus, o que aconteceu com a história da espiritualidade no mundo?
Após a morte de Buda no século V a.C., o budismo começou a se espalhar além da Índia. A sua doutrina atraiu seguidores em toda a Ásia, adaptando-se e integrando-se a diversas culturas locais. Enquanto isso, na China, o período dos reinos combatentes viu o desenvolvimento de gigantes no pensamento espiritual do mundo, como o confucionismo e o taoísmo. O confucionismo, ao contrário do que muita gente pensa, não é propriamente uma religião, mas uma doutrina baseada no sistema filosófico do chinês Confúcio. Já o taoísmo é basicamente uma filosofia sobre fluir com a vida. Ele ensina que existe um caminho natural que todas as coisas seguem, chamado de Tao. Um conceito-chave dele é o famoso Wu Wei, que significa fazer as coisas sem esforço excessivo, sem lutar contra a correnteza da vida. É o famoso... É como remar suavemente um barco rio abaixo, ao invés de tentar ir contra a correnteza. Então começou a chover e você não pode fazer nada, apenas siga o Tao, cara, e não se estressa. O taoísmo também fala muito sobre o equilíbrio, representado pelo famoso símbolo do Yin e Yang, que representa as duas polaridades centrais do universo, onde tudo existe um oposto, como quente, frio, claro e escuro, e a vida é sobre encontrar um meio termo entre esses dois extremos. Foi nesse período também que foi criado um dos dois maiores livros espirituais de todos os tempos, o I Ching e a Bhagavad Gita. Assim também como um dos povos mais espirituais do planeta, simplesmente os celtas. Eles eram conhecidos por sua extrema conexão com a natureza. Eles eram tão conectados com ela que levavam em conta as rodas do ano, os elementos da natureza, os pontos cardeais, o sol, a lua, e valorizavam a energia de tudo que os rodeava. A religião celta inclusive carregava traços xamânicos. Os animais, por exemplo, possuíam dons especiais para curas e conselhos. Além disso, os celtas eram politeístas, acreditando em vários deuses. Eles também tinham uma classe poderosa de pessoas chamadas de druidas. Você pode imaginá-los como uma espécie de sacerdotes ou filósofos, que eram as pessoas mais sábias desse povo. E falando em sabedoria, chegamos agora na encarnação mais visceral dessa palavra. Talvez o momento mais influente da história da espiritualidade. O venerado filho de Maria e José, uma luz destinada a mudar o mundo. Nasce agora Jesus em Nazaré. Ah, 8 de setembro, o dia do nascimento de Jesus. Ué, 8 de setembro? Mas eu sempre achei que era 25 de dezembro, simbolizando o Natal. Errou. Pois é, como eu te falei no início do vídeo, a história é uma grande fabulação. Dia 25 foi, na verdade, uma data convencionada pela religião, pois é nessa data do ano que os pagãos já celebravam outras divindades. Então, uniu-se o útil com o agradável, e a data do nascimento de Jesus foi propositalmente colocada nessa época. O nascimento é ali no iniciozinho de setembro, mas através de cálculos históricos e astronômicos, verificou-se que a data exata é muito possivelmente no dia 8. Era tudo mentira! Mas beleza, Jesus nasceu, então vamos todos abrir a Bíblia e saber tudo sobre a sua infância e adolescência, onde e o que ele estudou, como era Jesus com seus amiguinhos de infância, o que ele aprontou na adolescência e tudo sobre essa fase tão crucial na vida de qualquer pessoa. Pera, mas não diz nada na Bíblia? Não diz nada sobre a infância e adolescência de Jesus? Por incrível que pareça, é verdade. Se você for na Bíblia em busca de respostas, não vai achar praticamente nada sobre. E as únicas passagens é quando Herodes ordena executar todas as crianças até os 2 anos de idade, e quando Jesus é esquecido no templo aos 12 anos. Fora isso, existe um verdadeiro mistério sobre tudo que envolve a vida de Jesus até os seus 30 anos, que é quando ele é batizado por João Batista e começa sua missão pública que dura apenas 3 anos, até sua morte aos 33 anos de idade. Tudo o que vem antes é totalmente desconhecido. Quer dizer,
desconhecida para pelo menos a grande maioria das pessoas que conhecem sobre Jesus, ou seja, pelos chamados textos canônicos, que são os textos em que a igreja montou a Bíblia. Milhares de outros textos foram revisados, adulterados e muita coisa foi simplesmente omitida. E é justamente dessas coisas omitidas, ou simplesmente desconhecidas mesmo, sobre a história de Jesus, que chegamos nos textos apócrifos, que são basicamente textos que ficaram de fora da Bíblia. Então tudo que não era do interesse da igreja para a construção da imagem que eles queriam sobre Jesus estão nesses textos apócrifos. Um desses textos, e talvez o mais popular, foi chamado de Evangelho de Infância de Tomé, também conhecido como os Feitos de Infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse livro vai mostrar uma imagem bem diferente da que você conhece de Jesus. Quando, por exemplo, um filho de um escriba pegou um galho e começou a desmanchar as poças que o pequeno Jesus tinha feito. Jesus, então, vindo aquilo, disse o seguinte para o garoto: Ó injusto, ímpio e tolo, que mal te fizeram as lagoas e as águas. Eis que agora também tu, como uma árvore, murcharás, e não levarás folhas, nem raiz e nem fruto. E imediatamente o menino murchou completamente. E os pais do garoto, diante de tudo aquilo, foram reclamar com José, o pai de Jesus. Já em uma outra história fascinante sobre essa infância secreta de Jesus, foi quando ele saiu para pegar lenha com seu irmão Tiago. Só que de repente uma víbora morde a mão de Tiago e ele começa a perder as forças. Então Jesus, vendo toda aquela situação, sopra rapidamente a mão de Tiago. E isso faz com que a víbora exploda e Tiago recupere as suas forças. Em uma outra história, é dito que Jesus estava brincando em cima de um telhado com outras crianças, e um deles acaba caindo e morrendo acidentalmente. Os outros meninos correm assustados por conta disso, mas Jesus fica lá na cena. Então, quando os pais do garoto que caiu chegam, eles logo acusam Jesus de terem atirado o garoto do telhado. Jesus, que não tinha feito aquilo, nega, claro, as acusações. Só que os pais, muito bravos, continuam culpando e insultando Jesus. Então Jesus salta do telhado, vai até o corpo morto do garoto e diz: Zenão, que era o nome da criança, levanta-te e diz-me, fui eu que te atirei? E o garoto, o tal do Zenão, levanta e responde: Não, Senhor, não me atiraste, mas levantaste-me. Então os pais do garoto ficam completamente estarrecidos com aquele milagre. Mas se a infância de Jesus foi marcada por essas histórias, a fase dos 12 aos 30 é ainda mais oculta e misteriosa. Mas a resolução desse mistério pode estar na que foi uma das maiores descobertas dos últimos tempos, quase como um Big Bang da história, que conecta vários pontos ocultos sobre a verdadeira história de Jesus. Essas descobertas, que são super mega recentes em termos históricos, datam entre 1947 e a década de 50, onde foram descobertos os papiros do Mar Morto, que são escritos preservados pelos essênios, um grupo simplesmente fantástico, que possuíam conhecimentos de cura energética, planos e corpos astrais, chakras, meditação e ainda eram reencarnacionistas. E segundo essas descobertas, foi nesse grupo que Jesus teve a base do seu conhecimento. Durante essa fase, existe ainda uma forte linha ocultista que diz que Jesus peregrinou pelo Extremo Oriente, indo, por exemplo, para a Índia, onde estudou muito o budismo e hinduísmo e viveu a maior parte dos seus 12 aos 30 anos em um mosteiro, junto com outros yogis. Sabemos de tudo isso graças aos preciosos registros encontrados em um monastério tibetano, que fazem referência ao Santo Issa de Israel, que dos 14 aos 28 anos, ele permaneceu na Índia e em regiões do Himalaia. Esses antigos registros estavam totalmente desconhecidos nesse monastério, até o viajante russo chamado Nikolás Notovitch compilá-los e publicá-los pela primeira vez em 1894, sob o título de A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Dos 30 aos 33 é justamente essa fase que a maioria das pessoas conhecem, com as parábolas, o Sermão da Montanha e os milagres. Bom, independentemente da visão que você tenha de Jesus, ele foi sem dúvidas alguma uma das consciências mais sábias de todos os tempos. E até esse momento da nossa história, talvez a humanidade nunca tenha presenciado alguém que conseguiu usar tanto do poder do verbo como um mecanismo de ativação da fé.
Após a morte de Jesus, o cristianismo, apesar das perseguições iniciais, começou a se espalhar por todo o Império Romano. Sim, a maior religião do mundo atualmente era totalmente perseguida no seu início, principalmente nos governos de Nero, Décio e Valeriano. Mas tudo mudou quando chegou a vez de um homem chamado Constantino, seu imperador de Roma. Em uma visão divinatória, quase cósmica, Constantino então observa uma luz brilhante lá no céu. E dentro dessa luz surge um mensageiro que lhe revelou o sinal da cruz. Foi-lhe dito que com esse símbolo ele triunfaria na próxima batalha que o aguardava. Bom, dito e feito, Constantino ordenou para que todos os soldados pintassem uma cruz em seus escudos. Então ele adentrou Roma e venceu a batalha. Aquilo foi tão, mas tão marcante para Constantino que, juntamente também com a influência da sua mãe, que já era cristã, o cristianismo emergiu das mazelas para se tornar a religião oficial do império. As basílicas, as igrejas, os ornamentos, a decoração e toda a estrutura que você conhece do cristianismo hoje foi criado. Lembrando sempre que nos moldes do Império Romano. Foi nessa época também que houve uma grande divisão entre os gnósticos e o cristianismo moldado pelo Estado. Os gnósticos buscavam estudar a verdadeira essência do cristianismo, enquanto o Estado fez toda aquela manipulação, como você bem já sabe. Portanto, no fim da Antiguidade Tardia, o Império Romano estava sob crescente pressão, tanto externa quanto interna, o que levou à sua divisão e, eventualmente, à queda de Roma. O Ocidente entrou então num famoso período chamado de Idade das Trevas, e esse marco deu início à nada agradável Idade Média. Você já deve ter ouvido falar que a Idade Média era um período degradante, inóspito e sombrio. Mas para a espiritualidade as coisas não foram bem assim. Já no século VII temos o surgimento do islamismo. Eu sei que você vai dizer que isso é uma coisa ruim. Mas isso é porque talvez você conheça o islamismo pela leitura deturpada que atualmente se faz do Alcorão. Mas o islamismo em sua essência é uma religião altamente libertária. Maomé defendia princípios como a compaixão, a misericórdia, a justiça e a igualdade. Ele ensinava sobre a importância da comunidade, da caridade e do respeito pelos outros. O islamismo é uma religião monoteísta, fundada no século VII na Arábia, justamente por Maomé, considerado o último profeta. Seus seguidores, os muçulmanos, acreditam em um único Deus, chamado de Alá. O livro sagrado deles é o Alcorão, que foi revelado a Maomé. Os pilares do islamismo são a fé, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação a Meca. Foi por conta dessas deturpações feitas do islamismo que surgiu o sufismo, uma resposta mística às práticas ortodoxas do Islã. É como se o sufismo estivesse para o Islã, assim como o gnosticismo estivesse para o cristianismo moldado pelo Estado. Mas se tudo isso estava acontecendo lá na Ásia, nas Américas, o Império Maia estava atingindo o seu grande auge. Os maias surgiram por volta do ano de 200 a.C., mas foi durante a Idade Média que eles atingiram o seu grande auge, assim também como a sua extinção. Mesmo sem ter tido nenhum contato com civilizações de fora, a espiritualidade maia possui misteriosas coincidências com outros povos, principalmente com o Egito. Essas coincidências, de tão impressionantes que são, é difícil atribuí-las à mera obra do acaso. Muito especula-se que ambas as civilizações tiveram influência de uma civilização muito antiga chamada de Atlântida. Inclusive, as coincidências entre os Atlantes e os povos maias são simplesmente inacreditáveis. Por exemplo, existe o manuscrito maia, que está hoje no Museu Britânico, chamado de Códice Trocortesiano Maia, que conta exatamente sobre a existência da civilização Atlântida. E para explodir ainda mais sua cabeça, é o fato que a mesma data que eles citam do último reduto Atlante é exatamente a mesma data que Platão falou em Critias, sendo que nunca houve nenhuma interação entre os dois. Uma outra coincidência também que liga os maias, os egípcios e os atlantes são as pirâmides de degraus, onde ambas as civilizações possuíam esse mesmo tipo de construção. A segunda é o culto à serpente, com as duas civilizações construindo serpentes de pedras para simbolizar regeneração e renascimento. Mas não era somente serpentes representadas de forma aleatória, mas observe essas duas figuras. Ambas as civilizações fizeram o mesmo simbolismo, da chamada de serpente de gêmeo paralelo. A terceira coincidência são os crânios alongados. As duas civilizações tinham essa prática de alongar os seus crânios para diferenciar na elite das classes mais baixas. Agora,
Qual a chance de duas civilizações que nunca tiveram contato entre si possuírem esse mesmo costume? A quarta coincidência é que ambas gostavam de transformar seres humanos em felinos. Isso aparece nas artes e na arquitetura, tanto dos egípcios quanto dos maias. E para você, são apenas meras coincidências ou frutos de algo muito mais oculto? Bom, oculto também foi o fim da civilização maia. Os esotéricos mais emocionados dizem até que todos foram abduzidos depois que o seu projeto encarnatório terminou. Que o projeto encarnatório deles acabou, isso eu não tenho dúvidas, mas o fim de seus corpos físicos podem estar muito mais ligados com doenças ou até mesmo a fome. Foi durante esse período também que tivemos a consolidação do Shintoísmo, principal religião do Japão. A palavra Shinto significa caminho dos kami. São basicamente espíritos do mundo natural. Desde oceanos, vales, animais ou até a sua unha tem um kami específico, que para eles são expressões de Musubi, a energia criativa que une todas as coisas. As suas rezas são feitas em santuários, onde, segundo eles, os kami habitam, sendo esses santuários separados do resto do mundo não sagrado pelos famosos portões Torii. 200 anos depois do Shintoísmo, ainda tivemos o nascimento dos ortodoxos. Parentes muito próximos da Igreja Católica, eles já foram a mesma coisa, mas brigaram por uma diferença teológica em 1054. Os principais bispos do Oriente, os patriarcas, não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. 200 anos depois desse episódio, acontece a queda de Constantinopla lá na Europa, e com ela acaba então a tão temida Idade Média. Mas na verdade é que não foi tão ruim assim, né? Bom, pelo menos até esse momento, porque agora o palco estava sendo preparado para uma nova era de escuridão e perseguição. A história da espiritualidade começa o seu período mais sombrio de todos. Depois da Idade Média, entramos em um período mais sombrio ainda chamado de Idade Moderna, que começa por volta de 1500 e vai até as Guerras Napoleônicas lá em 1815. E esse período já começa com a igreja daquela época fazendo o que ela sabia fazer de melhor, sendo preconceituosa e causando retrocesso na humanidade. E nesse caso, eu estou falando mais especificamente sobre as bruxas, um grupo de mulheres extraordinárias, detentoras de um conhecimento que ia muito além da visão limitada e controladora da igreja. Essas mulheres, na verdade, eram mestras na arte de viver em harmonia com a natureza. Elas sabiam como curar com ervas, prever mudanças climáticas, trabalhar com a energia sexual e entender os sinais dados pela terra e pelo céu. Uma sabedoria muito antiga que ameaçava a estrutura de poder que a igreja desejava manter. Em sua ignorância e medo, a igreja rotulou essas práticas como bruxaria. Assim começou uma das mais sombrias páginas da história humana, a caça às bruxas. Para a igreja não bastava apenas desacreditar, era necessário eliminar, queimar não só os corpos, mas tentar apagar sua influência, seu conhecimento e sua liberdade espiritual. Foi por essas e outras que nesse período houve um grande movimento de revolta contra a igreja, chamado de Reforma Protestante, iniciada por um cara chamado Martinho Lutero. Na verdade, a revolta de Lutero não tem a ver com as bruxas, mas sim por um outro podre da igreja, as chamadas indulgências, que eram documentos emitidos pela Igreja Católica que prometia reduzir o tempo em que as almas dos fiéis passariam no inferno. Essa reforma feita por Lutero originou o luteranismo, e a principal diferença para o catolicismo é que eles não acreditam na santidade do Papa e da Igreja Católica, que você consegue a salvação só pela fé e não só por boas ações, e que a Bíblia tem mais autoridade sobre Deus do que regras e tradições de qualquer outra igreja. Fomentando esse sentimento de separação da igreja, pouco tempo depois foi criado ainda o calvinismo na Suíça, e no próximo século ainda surgiu o grupo dos batistas, que acreditavam na quebra total com qualquer tradição de fora da Bíblia. E finalizando o nosso período, temos uma figura tão controversa quanto polêmica, Franz Mesmer. Foi ele que propôs a teoria do magnetismo animal, ou mesmerismo, que sugeriu que uma força natural poderia ser canalizada para curar doenças. E é nessa hora que você percebe o quanto o Ocidente estava desligado das práticas espirituais do Oriente, pois os conhecimentos de Mesmer seriam tratados como a maior obviedade por qualquer criança yogi há 5.000 anos atrás. Mas os ocidentais viram nessas práticas algo como tão surpreendente que colocaram o veredito de charlatão nele até os dias de hoje.
E falando em conhecimentos antigos que estão ganhando uma cara nova, entramos agora na fascinante história da espiritualidade na idade contemporânea. Clarividência, telepatia, capacidade de manipular a consciência de outra pessoa, capacidade de desmaterializar e materializar objetos físicos e projetar o seu corpo astral. Tudo isso parece atributos de um personagem da Marvel, mas na verdade eles são atribuídos a uma das mulheres mais influentes e respeitadas do seu tempo, Helena Blavatsky. Helena, desde pequena, apresentava fenômenos sobrenaturais e um grande interesse por conhecimentos ocultos, principalmente pelo hermetismo, que seria o pilar fundamental das suas obras. E foi durante a sua juventude que Helena fugiu de casa para vivenciar, segundo ela mesma, uma peregrinação espiritual que durou 20 anos. Com toda essa bagagem espiritual, Helena participaria da fundação da Sociedade Teosófica, ou Teosofia, que tinha como objetivo estudar as religiões, as filosofias, as ciências ocultas e investigar as leis inexplicáveis da natureza. Foi durante esse período também que, anos mais tarde, Helena escreveria o que seria um dos livros mais importantes da sua geração, A Doutrina Secreta, que explicaria a origem e evolução do universo, a evolução da humanidade a partir de 7 raças e aquele conceito que inclusive você encontra até nesse vídeo aqui do canal. Foi nessa época também que o ocultismo estava sofrendo uma verdadeira metamorfose, com aquele que foi considerado o mago mestre do renascimento ocultista, Eliphas Lévy. Lévy foi um escritor e ocultista francês do século XIX. Ele é conhecido por ter popularizado o termo Cabala e por suas obras influentes sobre magia e ocultismo, como, por exemplo, a sua principal obra, O Dogma e Ritual da Alta Magia. Lévy combinou o misticismo cristão com tradições ocultistas, influenciando fortemente o ocultismo moderno. Além do mais, nessa época tivemos a fundação do Espiritismo por Allan Kardec. Lembra que eu te falei sobre os celtas, mas especificamente sobre os druidas? Então, Allan Kardec foi um deles. O seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denis Arrivai, e por ter vivido uma vida passada como um celta, adotou esse nome de Allan Kardec para assinar suas obras. Obras essas que foram a base para a fundação do Espiritismo. E se você quiser ver a sua história completa, é só depois assistir esse vídeo aqui no canal. Bom, lembra que eu falei no início do vídeo que o século XX era um dos mais fascinantes? Pois bem, agora chegou a vez dele, o mais empolgante e de longe o meu século preferido na história da espiritualidade. Promiscuidade, depravação, libertinagem. Os adjetivos que encaixam como uma luva no dito como o guru mais pervertido do século XX. O homem do oba-oba liberado, das seitas que deixariam qualquer camarim de um show de rock dos anos 80 parecendo uma festinha infantil. Mas esse iconoclasta tem nome e se chama Osho. Foi essa visão que te passaram dele, né? Mas cara, veja bem, em mais de 500 livros atribuídos ao seu nome, apenas um fala de sexo, chamado do a supraconsciência. Mas em uma sociedade onde se foca no que mais se reprime, focaram mais no sexo e se esqueceram da supraconsciência. Podemos dizer que a principal contribuição do Osho não foi falar sobre a vida após a morte, espíritos, extraterrestres ou sobre anjos e arcanjos, mas sim para despertar o homem aqui e agora, perante a uma sociedade doentia, hipócrita e alienada. Se você chegasse até ele querendo saber se você foi um aviário azul ou que você veio de Sirius, ele provavelmente diria para você largar de besteira e procurar um caminho visceral num despertar espiritual. Na sua essência, Osho era um baita budista, e seus ensinamentos levam essa mesma influência, sendo ele um grande responsável pela disseminação da meditação em massa, principalmente nos Estados Unidos. Mas ele também falou sobre emoções, consciência, inteligência, criatividade, sobre o ego e principalmente como silenciar a mente.
Osho é tão polêmico quanto inevitável. Ele foi o cara certo para uma sociedade certa. É uma leitura obrigatória para todos aqueles que entendem que despertar não é somente abrir um centro de energia que você tem no meio da sua testa. O desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise. Mas despertar de um emprego sufocante, um relacionamento decadente, uma vida sem propósito e uma sociedade que a todo momento tenta colocar um rótulo em você. Durante os períodos iniciais da fama do Osho, estava acontecendo também uma grande contaminação devastadora. Ela era provocada por mais ou menos um conjunto de 400 páginas, que quando entrava em contato com a retina, provocava drásticas mudanças na mente das pessoas, onde a morte do ego e a união com o divino era o sintoma mais brutal. Steve Jobs, por exemplo, lia esse livro todo ano, e antes de morrer, pediu para que durante o seu funeral, esse livro fosse distribuído para todos os convidados, como se fosse a última mensagem que ele queria deixar para o mundo. E é claro que eu tô falando do que foi considerado o livro espiritual mais importante do século XX. E o meu favorito, a autobiografia de um yogi. Lembra que eu falei da Kriya Yoga lá no início do vídeo? Então, o mundo ficou conhecendo ela a partir dessa monumental obra de Paramahansa Yogananda. Esse livro é como se fosse um match perfeito entre a palavra apaixonante e inacreditável. Yogananda conta histórias simplesmente surreais que ele passou durante a sua jornada espiritual. Mas se essas histórias são aperitivo para arrebatar o seu coração, a Kriya Yoga é o caminho pelo qual vai arrebatar a sua alma. A Kriya é tão, mas tão importante na história espiritual que desde a época de Krishna ela já era ensinada, sendo citada até mesmo na Bhagavad Gita. Porém, ela ficou de fora de cena durante todas as épocas subsequentes e só voltou por conta do guru do Yogananda, um yogi conhecido como Babaji. Foi ele que passou essa técnica para Lahiri Mahashaya, que passou para Shriktwesha, que passou para Yogananda, que através desse livro passou para o mundo. O século XX também foi marcado pelo inimigo número 1 dos obsessores que gostam de pegar as pessoas sem lucidez fora do corpo. O nome dele é Robert Monroe. Ele foi o pioneiro nos estudos das experiências fora do corpo na era moderna, abrindo caminho para que hoje em dia exista tanta literatura sobre o tema. Além do mais, no século XX, tivemos o grande trabalho de Jung. Embora psicanalista, Jung é conhecido nas horas vagas também como o queridinho dos espiritualistas, principalmente pelo seu trabalho de sincronicidades, arquétipos e inconsciente coletivo. Esse século também foi marcado pela gumertização do satanismo e das seitas satânicas. Você, Satanás! Esse satanismo moderno começou com um cara chamado Anton LaVey. Foi ele que escreveu a Bíblia Satânica e a primeira igreja dos Satanás, criada em 1966. O satanismo afirma que não existe vida após a morte e que a vida deve ser encarada com egoísmo, com o objetivo único de satisfazer as suas próprias necessidades de qualquer maneira possível. Ou seja, metade da população é satânica e nem sabe disso. Mas indo para uma vibe totalmente oposta, nesse mesmo ano a espiritualidade estava sendo transmitida também pela música. Se Jesus ensinou o amor, os Beatles também não deixaram de propagar. Foram quase 500 vezes que essa palavra foi citada em suas músicas. Nesse século também tivemos o que foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. Com a sua profunda capacidade mediúnica, Chico psicografou mais de 400 livros, promovendo uma verdadeira revolução na vida de milhões de brasileiros. E para fechar com chave de ouro esse mesmo século, ainda tivemos Gandhi na Índia, o boom do avistamento OVNI e o movimento Hare Krishna. O entendimento sobre a essência da espiritualidade ou sobre Deus é como se fosse uma luz infinita, que quando tentamos olhar diretamente para ela, de tão forte, mas tão forte que ela é, simplesmente não conseguimos olhar. Tamanha a disparidade com o nosso grau de evolução. Então, em um ato de compaixão infinita, Deus coloca diante de si um cristal dilapidado em milhões de faces. E esse cristal vai criar milhares e milhares de pequenos feixes de luz.
E cada um desses feixes de luz é a nossa religião, a nossa crença ou o nosso ponto de vista. E como esse pequeno feixe de luz ilumina a nossa existência, nós achamos que ela é a única luz que existe, a melhor luz ou a única luz correta. Mas se você experimentar virar um pouquinho o ângulo da sua cabeça, você vai descobrir outras luzes, outros feixes de luz tão bonitas e verdadeiros quanto a sua, e ao mesmo tempo completamente únicas e diferentes, que no fim das contas são só frações para descrever a luz infinita que é Deus. Espero que esse vídeo tenha te apresentado vários desses feixes de luz para você, para que o seu entendimento